Graça e paz, igreja, boa noite. Quero dizer que é uma extrema felicidade para mim e muita responsabilidade estar aqui nessa noite, podendo expor e trazer um pouquinho da mensagem de Deus para os nossos corações. Encerrando esse mês da juventude, né? A gente teve aí os nossos jovens à frente da direção dos cultos da quinta-feira e fico muito feliz por fechar esse ciclo, assim por dizer. Queria dizer também aos irmãos que não tenho autoridade eclesiástica nenhuma, mas nós temos algo comum, que é o sangue do Cordeiro que morreu por nós. E a sua santa palavra que podemos comumente partilhar. Então, eu vou hoje expor o livro de 2 Timóteo, capítulo 4. E aí eu vou andar pelo capítulo todo. Queria que os irmãos deixassem as Bíblias abertas para a gente poder passear pelo texto. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja com vocês. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, hoje, quinta-feira à noite. Nós sabemos que muitos países hoje perseguidos não têm essa liberdade que nós temos, Senhor. Tantas vezes esquecemos de agradecer por isso, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra. Que o Espírito que um dia soprou aos ouvidos de Paulo para que ele escrevesse essa carta esteja conosco, nos direcionando hoje aqui. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, é certo que as últimas palavras das pessoas em seu leito de morte geram um afã nos curiosos e em todos aqueles que estão à sua volta. Naturalmente, alguém sempre se recordará das lágrimas, das últimas palavras, antes de uma morte trágica ou mesmo uma morte repentina. Isso se acentua quando se trata de alguém famoso, uma celebridade. E há desde pedidos mais banais, como um preso no corredor da morte, a célebres frases dignas de serem eternizadas em lápides. Alguns dos famosos que citaram conhecidas últimas frases. O imperador romano Júlio César, estando no Senado romano, e descobrindo a traição pelo seu filho e pelos seus amigos senadores,
na hora de morrer, prestes a morrer, ele se questiona e fala para o seu filho Marcos Brutus, né? Até tu, Brutus, frase famosa do imperador Júlio César. Um escritor brasileiro, Olavo Bilac, poeta, no seu leito de morte, faz um singelo pedido: dê-me café, eu quero escrever. O ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, antes de cometer suicídio, escreve uma carta e o final, as últimas palavras são: saio da vida para entrar na história. Por fim, o ator John Wayne, também em seu leito de morte, quando sua esposa o pergunta se ele ainda lembra dela, ele responde: claro que eu sei quem você é. Você é minha garota e eu te amo. Então ele morre. O que eles tinham em comum? O que todos no leito de morte geralmente têm em comum? A preocupação é tão somente em externar um sentimento ou expressão totalmente pessoal. O que você escreveria como suas últimas palavras se você tivesse um avião com sem motores, caindo e prestes a mergulhar na mais alta montanha? Hoje, cristão, vocês vão ver que há uma despedida um tanto quanto diferente dos outros personagens que já vimos. Hoje você vai ver que nesse santo livro há lições que realmente importam no fim da vida. Então o texto sagrado se inicia assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra. É com esse imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras a seu querido e amado filho na fé, Timóteo. Essa é a segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério e conter sagradas lições a qualquer cristão vocacionado, trata-se também da última carta paulina que temos registro. Ao que tudo indica, este é o último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras do apóstolo Paulo. Não apenas a Timóteo, mas ao mundo. Como chega aos últimos dias esse homem de Deus? Quais circunstâncias o rodeiam nos seus momentos finais? O que leva ele a escrever ao seu amigo, a seu filho amado? O pedido de Paulo não poderia ser mais solene: pregue a palavra. Este é o resumo de absolutamente tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo desde o começo da carta. Este foi o pedido mais urgente e final de Paulo a Timóteo. É um pedido para que Timóteo se erga das suas limitações e assuma o lugar do seu tutor. Uma vez que Paulo está chegando ao fim do seu ministério, é hora do discípulo Timóteo se erguer com ainda maior compromisso e valentia. Paulo se diz lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo e a fé não fingida que ele recebeu de bom grado e acolheu no peito, por meio da fala da sua mãe e da sua avó Lloyd. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Foi o que Paulo lembrou a Timóteo nos primeiros versículos desta carta, enquanto fazia menção à santa vocação que Cristo nos fez. Evite conversas inúteis e profanas, enfatizou Paulo no 2º capítulo. Fuja dos desejos malignos da juventude. No capítulo 3, então, Paulo se recusa a esconder de seus discípulos a face escura dos seus ministérios. E ele então fala: todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. E ele é muito enfático: pregue as Escrituras. Esse é um mandamento tão importante que as testemunhas convocadas, diante das quais Paulo ordena a Timóteo que pregue, são Deus e Jesus Cristo, no versículo 1 do capítulo 4. Alguns já haviam questionado o ministério de Timóteo, mas não era hora de se entristecer por isso. Pregue a palavra. Outros já haviam o ridicularizado por seguir um pobre e coitado feito Paulo, sendo perseguido, mas não era hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo seria também uma barreira, possivelmente tímido e inseguro, mas não era a hora de ficar em si mesmado, era a hora de se expor e pregar a palavra em tempo e fora de tempo, como Paulo cita no versículo 2. E era como se Deus segredasse aos ouvidos de Paulo sobre os dias que viriam, os dias de hoje, século 21, 2021. E no versículo 3, então, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, que a verdade causará coceira nos ouvidos. Algumas versões vão trazer que a verdade causará comichões nos ouvidos. As pessoas vão atrás das pregações inofensivas, configurarão pregadores que lhes afeguem o ego.
E que troca infeliz, né? A dura verdade pela suave mentira. As palavras do apóstolo Paulo nessa carta são para o seu discípulo Timóteo. Mas quem não lembra das igrejas de hoje, do século XXI? Quem não lembra de grandes igrejas que estão cheias de pessoas, mas estão vazias da sã doutrina? Quem não lembra de igrejas que estão cheias de luzes, músicas, dança, teatro, mas estão vazias do pleno conhecimento de Deus através da sua santa palavra? É por isso que Paulo insiste a Timóteo: eles podem, você não. E no versículo 5 ele completa: seja sóbrio e pregue o verdadeiro evangelho. E ele faz uma convocação: venha sofrer comigo como um soldado nas trincheiras de uma guerra. O abandono em massa do evangelho e o fracasso coletivo de boa parte dos primeiros convertidos não eram as únicas razões pela qual Timóteo devesse se posicionar em favor de Cristo, assumindo sua vocação. Outra razão oferecida pelo apóstolo Paulo no versículo 6 era a sua morte iminente, ou, como ele gostava de figurar também em outras versões, sua oferta de libação. Essa referência de Paulo aqui da oferta de libação se referia aos rituais, os sacrifícios do Antigo Testamento, onde após o altar, onde o animal era sacrificado, era aspergido com vinho ou óleo, né? E o cheiro e o aroma que saía dali denunciava que já estava chegando o fim da cerimônia. E foi com essa figura que Paulo descreve a sua morte. Ele não desenha uma tela com cores densas e escuras, mas com o vivo vermelho de um vinho sendo aspergido. Não tem cheiro de medo ou de luto, como eu ou você teríamos nessa hora, mas sua morte tem cheiro de vida e festa. As rimas não são azedas e melancólicas, suas rimas combinam com o doce do vinho. E Paulo vai terminar essa primeira sessão com uma situação conhecidíssima de, por assim dizer, todo mundo. Quem nunca presenciou um político descrente, um atleta em fim de carreira, ou outras personalidades recitando como uma conclamação de sucesso o versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Mas veja, Paulo não está se gloriando aqui, não está se vangloriando neste versículo, não se trata disso. A ideia não é que ele tenha combatido um bom combate, mas que ele tenha combatido o bom combate. No caso, o combate da fé. E aqui fica mais uma prova de que Paulo está, sim, chegando nos seus últimos dias. Ele silencia toda a sua jornada nessa citação. Terminei a corrida. E perceba que ele coloca o verbo no passado e chega a soar até estranho alguém que ainda esteja vivo falando de um fim que já acabou. Paulo tinha guardado a fé. Isso não significa que ele tenha apenas crido e obedecido à sã doutrina, mas que, como um bom administrador, através da soberania divina, ele as guarda e as repassa aos outros em toda a sua pureza original. Então ele fecha com o versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam sua vinda. E o fechamento dessa sessão é como um convite, né? O que Paulo realmente está querendo dizer a Timóteo é: venha sofrer comigo. Venha sofrer comigo. Continuando o texto, versículo 9, Paulo vai falar o seguinte: vem depressa ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos, ele me é útil. Traga uma capa e meus livros. Veja, o risco que Timóteo estava correndo, a convocação de Paulo, mais parece como um náufrago à deriva, insistindo sorridente para que um marinheiro abandone o seu barco e se lance com ele no mar. Vem depressa, Timóteo, abandone suas frustrações, suas inseguranças. Não há tempo a perder com questões banais sobre a aprovação. E nem espere também lá que te aprovem tanto assim. O chamado de Paulo é tão somente: vem depressa. E por que a pressa? O texto seguinte vai nos responder. Paulo vai dizer no versículo 10 que, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar porque Demas o abandonou, amando o presente século. Esse é o mesmo Demas que foi citado na carta de Colossenses, ao lado de Lucas, certamente um companheiro de Paulo na sua jornada. Depois ele foi citado novamente em Filemão como um cooperador. E aqui ele se encerra a sua jornada recebendo o pior dos adjetivos para um cristão: um fujão. Agora vejam,
Se Demas abandonou o Evangelho, se o texto nos fala que Demas abandonou o Evangelho por amar aquele século primitivo, quais seriam as nossas chances? Como certificar que eu também não seja tomado como um daqueles que cooperam na causa nobre do Evangelho, mas fogem na hora da sua morte? Feito aqueles que seguiram a Jesus, mas se recusaram de comer da sua carne e beber o seu sangue. E o texto nos incomoda com a questão: como Timóteo permaneceu? E a pergunta volta para nós: como nós poderíamos permanecer? Paulo lembra Timóteo, nessa carta, que seu sucesso não estaria garantido pela força do seu próprio braço, mas na graça, no favor imerecido de Cristo. Foi por essa graça que Pedro, lá em João 6, bradou uma das afirmações áureas da fé cristã: como eu poderia fugir? Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? E o abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo precisa se apressar. Paulo vai continuar dizendo aqui no versículo 10 que Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, e nesse caso aqui não se trata do abandono de fé. Pelo contrário, se trata de desdobrar-se em tantos quantos fosse possível, a fim de atender uma demanda gigante. Os campos estavam brancos e poucos eram ceifeiros. E os poucos que ali se mantinham fiel ao Evangelho se desdobravam. E é por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: vem depressa. Eu sei que você está cuidando da igreja de Éfeso, poderia ser o pensamento de Paulo, mas sua presença aqui é muito necessária. Ele, no versículo 12, ele vai dizer: já enviei Tíquico a Éfeso. Ele revela no versículo 12: vem porque os campos estão brancos. Embora eu tenha crescido e nascido na igreja, eu nunca vi um testemunho de um missionário que o seu campo estava cheio. É sempre o contrário, né? Porque é assim que a gente faz a obra de Deus, em absoluta dependência, rogando ao Deus da seara que envie trabalhadores depressa. A obra de Deus sempre vai ser maior do que me julgo capaz de suportar. Veja, por exemplo, Paulo. Por exemplo, o grandioso Paulo, ele era falho e, por vezes, muito inflexível. No começo da sua relação com Marcos, não teve paciência para suportar os melindres do jovem Marcos. Mas aqui, no final da sua jornada, como um de seus últimos desejos, pede a Timóteo, no versículo 11, traga Marcos com você, ele me é útil. A obra de Deus é feita por gente falha, como Paulo, mas que ao modelo de Paulo se deixam persuadir pela ação do Espírito Santo através do tempo. E eu aqui queria sair um pouquinho do texto e traçar um paralelo com esses dois personagens apresentados, Marcos e Paulo. Paulo, um veterano, o maior missionário que a gente tem conhecimento, um homem de Deus, um homem que trilhou um grande caminho, e Marcos, um jovem, com muitos melindres. E eu acredito que, fechando o mês da juventude, nada mais é do que importante a gente tratar essas duas personalidades. Nós temos Paulos, hoje aqui, veteranos de carreira, de tempo de ministério, de dedicação, e temos Marcos, alguns jovens com medo, com melindres. E aí o que eu queria perguntar é: Marcos, jovens, algum Paulo, algum veterano já te machucou por aí? Perdoe, dê tempo ao tempo. Quero perguntar aos Paulos: algum Marcos já lhe tirou do sério? Algum jovem já lhe tirou do sério? Espere e vê bem se ele não termina sendo útil no fim da sua jornada cristã. Toda essa solidão paulina ainda fica mais evidente no próximo versículo 13. Traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. O que a gente consegue perceber aqui é que Paulo se sente só, ele sente frio, ele sente falta. E o texto nos faz novamente perguntar: você quer esse evangelho? Eu quero esse evangelho? Talvez tenham mentido prometendo um evangelho de glamour, mas olhe bem, veja o que está acontecendo com o maior missionário da igreja. Ele está terminando seus dias assim, preso, com frio, e pedindo para que alguém lhe traga pelo menos alguns livros. Lembre-se de Cristo na cruz, sentindo falta de não de qualquer outra coisa, mas a falta do próprio Pai. Você quer esse evangelho? Mesmo sabendo que está correndo o risco de tomar a mesma trilha de Paulo e terminar seus dias assim, pedindo para um amigo distante: traga-me minha capa e alguns livros. Existe uma antiga anedota associada pelos católicos romanos
a Santa Teresa de Ávila. E ela ilustra um diálogo interessante com Deus. Teresa questiona a Deus o seguinte: Senhor, se eu estou cumprindo tuas ordens, por que tenho tantas dificuldades no caminho? Deus responde: Teresa, não sabes que é assim que trato os meus amigos? Teresa respondeu: Ah, Senhor, então é por isso que tens tão poucos amigos. E esse é Paulo chegando ao fim dos seus dias. No versículo 14, dando prosseguimento, ele vai falar o seguinte: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Tu vira-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Quando a gente tem em mente que essa carta de Paulo ao seu amado Timóteo é, na verdade, uma solene convocação para a obra do ministério, essa seção aqui onde ele fala sobre a traição de Alexandre e o abandono que sofreu durante sua primeira defesa demonstra o nível de sinceridade de Paulo para Timóteo. Aqui não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério. Timóteo não estava sendo enganado quanto aos terríveis perigos de se lançar na preciosa jornada que é a proclamação da verdade de Deus. Quanto ao velho Paulo, podemos dizer assim, ele prepara seu jovem sucessor para a realidade das dores no ministério. Ele poderia dar vários conselhos. Quando o assunto era sofrimento e perdas, ninguém melhor para rechear a pauta de experiências do que o próprio Paulo. Ele podia falar sobre a dor das chicotadas, ou dos aprisionamentos, das argolas, das masmorras. Ele podia falar para Timóteo sobre seus naufrágios, apedrejamentos. Tudo isso Paulo sofreu, tudo isso poderia sobrevir a Timóteo. Mas perceba que nas últimas palavras de Paulo, o que ele considera de singular importância, no fim das contas, é preparar Timóteo para a traição no campo. E no versículo 14 ele fala: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. Se até mesmo Cristo, que teve que passar pelo amargo anoitecer de um beijo amigo, que o levou diretamente aos braços de seus perseguidores, estaria Paulo livre de sofrer o mesmo? Deveria Timóteo se enganar quanto à real possibilidade de provar também em sua face esse beijo? Ao que tudo indica, alguns comentaristas falam que Alexandre teria sido alguém influente, com quem Paulo poderia ter contado no seu julgamento. Mas, pelo contrário, ao invés de oferecer ajuda a Paulo, Alexandre teria sido seu principal opositor durante a sessão da sua defesa. Como se não bastasse, lá estava o velho Paulo, o cansado Paulo, o guerreiro Paulo, lançado, amarrado diante da sua presa, se levanta com dificuldade para falar em sua defesa, já que não tem ninguém ali para defendê-lo, mas quando ele olha ao redor, ele encontra os magistrados, encontra os seus perseguidores, tem até os curiosos, mas ele não acha sequer um rosto amigo. O velho Paulo está vivendo os seus últimos dias, seus dias mais difíceis, em absoluta solidão. Ele que tanto desejou partilhar do sofrimento de Cristo, se vê agora como ele em sua cruz, abandonado por seus amigos. E aí o texto traz a nós uma reflexão, né? Quem de nós suportaria essa pressão? Quem não murmuraria contra Deus? Quem não desacreditaria da sua própria jornada? E aí a pergunta que a gente faz a Paulo aqui lendo esse texto é: valeu a pena, Paulo? Será que valeu tudo isso que você passou? Veja bem ao redor o que está acontecendo. Gastou a vida toda em favor de tanta gente, né? Abraçou tanta gente por aí. E no dia da sua terrível dor, quantos estão aqui para devolver esse abraço? Será que valeu a pena para Paulo? E a pergunta volta para nós, volta para você. Você quer esse evangelho? Olhe bem para esse texto e me responda. Quer mesmo correr o risco de chegar nos últimos dias da sua jornada como o velho Paulo, como o seu Cristo? Olhe bem, se você começar a se envolver demais com o ministério da igreja local, amando uns aos outros na comunhão, você vai ter que começar a perder algumas coisas, né, que alguns consideram de grande estima. Se você continuar esse envolvimento, se você continuar pregando a palavra, discipulando, estando próximo dos irmãos, é possível que você perca alguns amigos, né, até mesmo aquela promoção tão sonhada da carreira profissional.
Se você chegar ao ponto de envolver-se até submergir no oceano desse evangelho e já não saber mais quem é você e quem é Cristo, onde começa Cristo em você e até onde vai você em Cristo, você pode chegar como Paulo, estar sozinho escrevendo para um amigo distante. Mas as Escrituras garantem que não é possível, de forma nenhuma, que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que o encontrou, com o mesmo olhar compassivo que lhe acolheu. Então, Paulo continua o texto dizendo nos versos 17 e 18: Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Na verdade, o convite do velho Paulo não era para Timóteo se jogar em absoluta insegurança, no mar revolto. Afinal de contas, não, era o oposto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse ao navio mais firme. Aliás, que subisse na rocha inabalável, que é Cristo. Então, por isso, Paulo insiste: Timóteo, eles podem regredir, pode acontecer daquele lado trair, de outro te machucar. Na verdade, vai acontecer de muitos te machucarem, muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme. Timóteo, eles podem, mas você não. Na realidade paradoxal do evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. O Criador do universo, Todo-Poderoso, se entrega por nós, criatura, meros pecadores. Deus é um só e ao mesmo tempo é três. Somos mais que vencedores. Como pode alguém chegar na frente do primeiro colocado da corrida? Morte aqui tem cheiro de vida. O choro, às vezes, ganha contornos amarelos e soa festivo. Na realidade subversiva do Evangelho, melhor é dar do que receber. Eu sei que nós temos sido treinados para reter, né? Retenção em massa é o que significa sucesso para nós. Mas veja, o sucesso para Cristo foi medido pelo seu nível de esvaziamento. Enquanto Paulo está aos olhos de todos ali no tribunal, sozinho, abandonado, sujo, ele vive, na verdade, seus maiores momentos de alegria. Ao relatar esse episódio, ele deixa escapulir uma pequena e bela canção de louvor. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Ele nunca esteve tão bem acolhido em sua solidão. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Estamos, de fato, caminhando para as últimas palavras desta carta. As últimas palavras registradas do grandioso Paulo. Aliás, do pobre, coitado e aprisionado Paulo. Porque, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra, é diferente. E essas são as suas saudações finais de Paulo, do versículo 19 ao 22. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito. A graça seja com vocês. Como chega, então, o fim da jornada de um homem de Deus? Paulo chegou assim, aparentemente sozinho, mas sem nenhuma gota de amargura no peito. Antes, saudações e gratidão são exaladas por meio de suas palavras. E no versículo 19 ele faz menção de amigos queridos, com quem ele dividiu momentos importantes na fé. Priscila e Áquila, que já haviam partilhado a estrada missionária com Paulo em ocasiões passadas. Onesíforo, que já foi mencionado por Paulo como alguém que o animava. Cita Erasto também, possivelmente tesoureiro na igreja de Corinto. Corinto, que era uma igreja que parece ter demandado muito da atenção do apóstolo. Como chega ao fim de um homem de Deus? O que Paulo está se ocupando em fazer nos seus últimos momentos de jornada? O texto responde. Bem, Paulo estava tentando fazer aqui o que ele fez durante todo o seu ministério. Ele está pensando nos outros. Deixei Trófimo doente em Mileto, ele fala no versículo 20. É quase como ver a Cristo ali no madeiro, em grande dor e agonia.
mas ainda assim reservando algum momento para cuidar da sua mãe e do seu discípulo mais novo. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Cristo entregou o coração partido da sua mãe aos cuidados de João. Paulo entregou o doente Trófimo aos cuidados de seu discípulo. Agora, quem de nós pensaria em mais alguém na hora de sua dor? Faça esse raciocínio, faça esse exercício mental. Paulo pensou, e Cristo também. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores, outros sentidos. Paulo ainda arranja tempo para citar cuidadosamente alguns nomes daqueles que muito provavelmente são seus últimos frutos. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os outros irmãos. É como se ele dissesse assim: Timóteo, se você chegar aqui e eu não tiver, procure por esses novos convertidos. E aí, de fato, estamos chegando no fim. Há um grande escritor cristão chamado J.R.R. Tolkien, um grande amigo de outro escritor cristão, que deixou obras significativas para nós, que é o C.S. Lewis. Ele vai escrever uma grande obra que inaugura um estilo literário novo, né, que é o estilo de ficção. E o nome desse livro é Senhor dos Anéis, acredito que os mais jovens já conheçam. E para quem acompanhou a jornada cinematográfica de Frodo e a Sociedade do Anel, que são os personagens desse livro, vocês lembram muito bem da cena comovente que foi a despedida desse pequeno e corajoso hobbit com seus amigos. Mas o momento mais emocionante foi o último abraço. Frodo olha compassivo para o seu companheiro de jornada Sam, e em silêncio solene, os dois parecem reviver toda a aventura que os tirou do condado e os levou até ali. É precisamente nesse ponto da história de Paulo e Timóteo que chegamos. As próximas frases são o último abraço de Paulo em seu filho amado Timóteo. E ele poderia fazer votos aqui para Timóteo que ele fosse muito bem na vida, tivesse muito sucesso, amigos e tudo mais. Mas não é nada disso que Paulo deseja a Timóteo. Paulo sabia muito bem o que foi que o livrou de padecer inúmeras vezes. E padecer aqui não é no sentido de morte, não, porque morte para Paulo é lucro. Lembre-se, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Paulo sabe muito bem o que desejar a Timóteo. Timóteo, quando eu tinha a sua idade, quando eu era jovem, eu fui até Deus desesperado com um espinho que me aferroava a alma. Mas Deus disse: Paulo, não se preocupe com isso não. A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, Timóteo, que eu desejo a você. O favor imerecido dos céus, que certamente me abrirá os portões celestiais. Timóteo, então ele termina: que a graça seja com você. E ao dizer isso, descansou a pena do poeta, descansou o apóstolo eternamente. Missão cumprida. Seu ministério, então, teve fim. Fim, mas o que é fim para nós cristãos que fomos redimidos com o sangue de Jesus? Nós cristãos que temos acesso ao seu santo livro, e como falava o grande evangelista Billy Graham no século passado, eu li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem. O que é o fim para nós que caminhamos no infinito? O fim é só o começo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor soberanamente escolheu pessoas ao longo da trajetória cristã para nos ensinar, para nos trazer santas lições para o Teu ministério, Senhor, sobre pregar a Tua palavra. Arde em nossos corações, Senhor, faz queimar a vontade de pregar a Tua palavra, Pai. Que nós não esqueçamos da sã doutrina, Senhor, que podemos olhar sempre, Senhor, para a Tua palavra, para aquilo que realmente importa, que foi escrito aqui, Senhor. Que não nos desviemos disso. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.